Olá amigos, chegamos com mais um novo programa, um novo ADV Jus, com aquele mesmo padrão de qualidade, de atenção e de profissionalismo que você merece. Muito obrigado por me acompanhar sempre, aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também em nosso site que é o advjus.net. Obrigado mesmo da sua companhia, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia com 2 informações. ADV Especial, 2 participações, vocabulário jurídico, estante jurídica, agenda jurídica, uma informação importante sobre assistência judiciária, sala de visitas do ADV Jus Entrevista e momento divino. Tudo isso, muito mais, agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. Aliás, com uma notícia importantíssima para aposentados e pensionistas. Olha só, o STF decide a favor da revisão da vida toda nos benefícios previdenciários. Olha só que notícia importante. Após uma longa espera e uma votação que estava empatada, agora definitivamente está decidido. Aposentados e pensionistas têm direito à revisão do seu benefício. Muito legal. Olha só, nós queremos aqui prestar também um serviço importantíssimo para você que pretende aí, ver se você tem ou não o seu direito a uma revisão de benefício. A gente quer dar isso aqui, esse alerta, ó. Muito cuidado com espertalhões de plantão. Infelizmente isso existe. Se for o caso, procure o seu advogado de confiança. Isso é muito importante. Então, às vezes você recebe telefonemas, às vezes você ouve falar, mas você não sabe com quem você está lidando. Então, se você quer realmente serviços, procure o profissional da sua confiança, ok? Uma dica importantíssima, essa fonte que nos trouxe essa notícia é o Conjur. Sequência do nosso programa, agora nós vamos falar de ADV Especial. Prática processual, sucessões. Competência do Dr. Sérgio Oliveira Dias. Veja. Olá amigos do ADV Jus, um prazer estarmos aqui novamente juntos. Falaremos hoje de um tema bastante interessante e peculiar. A disponibilidade de bens, qual é o limite? Veja bem, nós vivemos uma era de longevidade, onde todas as pessoas estão tendo uma expectativa de vida muito acima dos 70 anos. Já temos aí os nossos centenários. A evolução da tecnologia traz algumas limitações nas manifestações de vontade das pessoas. Uma outra situação que nós temos é, após os 70 anos de idade, a legislação já inova e estabelece o regime da separação obrigatória de bens, isso para preservar o patrimônio do idoso. É uma forma de limitação da disponibilidade do seu patrimônio. Uma outra situação que surge é no caso de venda desse patrimônio. Surgem situações em que, com o avançar da idade, as pessoas se tornam mais vulneráveis a informações de terceiros, a terceiros interessados e ser induzido em erro na sua manifestação de vontade. Para que isso não aconteça, ele pode buscar o auxílio de uma pessoa da sua confiança e, através de um advogado, elaborar um documento onde nós teremos aí uma manifestação conjunta de vontades. Esta outra pessoa poderá auxiliar na condução dos negócios, dar uma terceira opinião sobre a viabilidade, o interesse e, inclusive, poderá evitar, dúvidas futuras, se aquela compra efetivamente é válida, se existe dúvidas sobre aquela compra, sobre aquela venda, podendo evitar uma série de dores de cabeça no futuro. Outra situação importante diz respeito até mesmo na disponibilidade desses bens em favor dos seus herdeiros, onde a legislação estabelece que existe a possibilidade de se fazer uma doação em favor dos seus filhos de até 50% desse patrimônio, preservando os outros 50% para a própria sobrevivência e o direito à legítima herança que esses filhos terão por receber no futuro. Então é importante se acautelar de todos os meios necessários, consulte um advogado da sua confiança para que possa ter uma tranquilidade na nossa terceira e quarta idade hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Ok, muito obrigado, doutor. Estante jurídica do nosso ADVJus, todo mundo gosta. Confira a nossa obra maravilhosa. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual de Processo do Trabalho. Manual de Processo do Trabalho da autoria de Fernando Augusto de Vita Borges Salles, atualizado e contextualizado de acordo com o novo CPC, Reforma Trabalhista inclusive. Editora Riedel. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Nossa obra que digo, é nossa obra que apresentamos, ok? Vocês conferiram aí quem é o autor. Sequência do nosso programa agora é a hora do desafio aqui do ADVJus. Olha só, é o vocabulário jurídico. Você sabe qual o significado de anticonstitucionalissimamente? Difícil falar? Só pensar um pouquinho. A resposta no intervalo. Tenho certeza que você sabe. Agora mais um ADV especial. Vamos falar de direito ambiental. Parceiraço aqui do nosso programa, do nosso ADVJus, do ADV especial, Dr. Fabrício Martins Pereira, direito ambiental, como eu disse. Veja. Olá, amigos do ADVJus. Hoje no ADV especial, em direito ambiental, nós falaremos um pouquinho da defesa dos direitos e das questões ambientais nas esferas do judiciário, ou seja, nas instâncias. Primeiramente, eu vou falar dos tribunais. O nosso foco aqui é entender quando um processo já se encontra em grau de recurso nos tribunais, seja uma ação civil pública ou qualquer ação que verse sobre as questões ambientais. A sua grande maioria, como é sabido, é defendido nas ações civis públicas. Pois bem, quando o processo já se encontra em fase de recurso nos tribunais, é uma dificuldade grande para o advogado fazer a defesa dos interesses dos seus clientes, porque ali você já tem praticamente uma situação processualmente consolidada, ou seja, as provas já foram todas produzidas em primeira instância. Então há necessidade de um empenho muito grande do advogado no sentido de conseguir fazer uma interface de comunicação com os desembargadores que vão julgar, e geralmente os tribunais têm uma câmara específica, ainda que de direito público, mas reservada para o meio ambiente. Essa interface, essa comunicação do advogado em colocar as suas teses de defesa dos seus clientes junto aos desembargadores que julgarão os recursos e trazer à lume pontos fundamentais da sua tese dentro do conjunto do arcabouço probatório ali. E essa situação se torna ainda mais difícil nos tribunais superiores. Por isso, eu digo aos colegas que é muito importante o cuidado e a atenção na produção das provas em primeira instância para defender as suas teses de defesa e com o auxílio de profissionais das áreas afetas ao processo, à ação civil pública, engenheiros e etc. Fica a dica de ter todo cuidado no processo e nas suas instâncias de defesa das questões ambientais. Eu vejo os colegas aqui logo mais no próximo ADV ambiental. ADVJus conosco, forte abraço a todos. Ok, muito obrigado, doutor. Mais uma notícia jurídica. Essa aqui, direito do trabalho. Rescisão indireta. Muita gente pergunta, mas o que é uma rescisão indireta, né? Olha, eu vou explicar o que é uma rescisão indireta aqui dentro desse contexto, A não observação por parte do empregador ao perigo e efetivamente ao contágio da Covid-19 do empregado, caracterizado por inafastável negligência patronal, é motivo sim suficiente para o desencadeamento do processo de desligamento por rescisão indireta. Rescisão indireta é quando o funcionário procura o advogado da confiança dele e o advogado faz um procedimento pelo qual o empregado exerce o direito ao seu desligamento. Obviamente, fazendo jus ao recebimento de todos os seus direitos trabalhistas, se o pedido for procedente, ok? É muito importante aí, portanto, que o empregador também fique atento aí a essa necessidade,
questão de saúde pública. Fonte Conjur. Agora quero trazer para você aí uma prestação de serviço para meus colegas advogados e advogadas que pretendem sim prestar o serviço de assistência judiciária. Olha só, o convênio de assistência da 12ª subseção publicou, né? A gente está reprisando aqui porque a gente sabe que tem muito colega que gosta de prestar o serviço de assistência judiciária. As condições são essas aqui, ó. Todos aqueles advogados e advogados conveniados interessados, né, poderão fazê-lo mediante a inscrição que vai até o dia 11 de março. Aliás, essa data foi prorrogada. Agora, tem um detalhe, viu, gente? Ó, para os já conveniados, a revalidação é obrigatória. Então, aquele que já prestava serviço, às vezes ele imagina que não tem que fazer nada, mas ele tem sim que fazer a revalidação. E as inscrições e também revalidações devem ser feitas exclusivamente neste site aqui, ó, por esse link, ó. Tá? Então, quem quiser prestar esse importante serviço, tá aí dado o recado e muito boa sorte. Agora é o momento do intervalo aqui em nosso programa, mas você sabe, ó, é curtinho, voltamos já já, aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. Qual o significado de anticonstitucionalissimamente? Refere-se a algo feito de forma absoluta anticonstitucional, ou seja, contrária à Constituição. A palavra inconstitucionalissimamente é sua sinônima. Voltamos com o nosso ADVJus TV de hoje e a gente já abre este segundo bloco dando aquele recadinho de todo o ADVJus TV. É praticamente aí uma praxe, né? Nós queremos mostrar, sim, sublinhar para você a importância do marketing jurídico na carreira do advogado. Então, se você tem um projeto, inclusive de fazer transmissões ao vivo, né, ou produção de videoaulas, venha fazer um orçamento aqui com o ADVJus. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Entre em contato, é muito fácil. Agora, se você quer realmente dar um up na sua carreira, se você tem aí facilidade de domínio de uma dessas áreas do direito aqui, está sem representante no ADV Especial. Estou te convidando, vem para cá, participar do ADV Especial e fazer parte deste significativo hall de profissionais da advocacia aqui de Ribeirão Preto. Tem lugar aqui para você, estou te convidando, ok? E também para que você dê uma passadinha lá em nossos canais de comunicação. Tem muita coisa interessante lá para o advogado, para a advogada, ok? Meus amigos, agora é aquele momento da sala de visitas aqui do nosso programa, do nosso ADVJus TV. Eu fiz uma entrevista já faz algum tempo, muito interessante, com o Dr. Ricardo Volpon, e aquela oportunidade, a entrevista é atualíssima, né? Nós falamos a respeito de direito do trabalho, principalmente no tocante ao viés empresarial. Uma entrevista excelente, profissional, aí destacado. Confira. Doutor Ricardo, é possível afirmar que a advocacia consultiva, preventiva, né, justamente na esfera trabalhista, é assim um viés, um vetor importantíssimo para todo empregador, para todo empresário, doutor? Com certeza, Marco. Nós acreditamos que a prevenção é a melhor das situações, das oportunidades dentro de uma empresa.
porque é através dela que se pode detectar eventuais problemas, eventuais riscos que uma empresa possa vir a ter em relação não só à legislação trabalhista, mas no seu todo. É uma forma de inibir aí aborrecimentos futuros, sem dúvida. Com certeza, porque a questão de ser detectado antes do problema ocorrer, e se esse vier a ocorrer, ele é muito mais simples, muito mais tranquilo de ser resolvido. É verdade. Doutor, agora o assessoramento judicial preventivo, ele busca, evidente, como eu acabei de citar aqui, evitar possíveis equívocos, né? Mas é bom esclarecer que também um dado importantíssimo para esse tipo de prestação de serviço é a necessidade de habitualidade. Estou certo, doutor? Com certeza. Essa questão da habitualidade, no meu ponto de vista, ela decorre do empresário conseguir enxergar essa necessidade e, com isso, buscar essa forma de prevenção, essa forma de atuar dentro da sua empresa. Certo. Porque não adianta também, né, doutor, aquele momento, o que chega ali uma notificação, ou que chega uma intimação, simplesmente de uma maneira atabalhoada, e ali procurar, às vezes, um escritório que não tem aquela especialidade no qual ele está buscando, né? Com certeza. Isso é muito importante porque muitas vezes o que acontece é que o cliente ou o empresário ele não dá tanta importância para a questão trabalhista, para o seu dia a dia, da sua relação de trabalho. E muitas vezes quando ele acaba recebendo uma notificação, muitas vezes ela é esquecida dentro da sua gaveta. E aí quando nos procura é em cima da hora e tem que sair correndo atrás de documentação, atrás de testemunha e acaba dificultando a vida do profissional, a nossa, e com certeza a relação dele, né, a necessidade dele na hora de se fazer uma defesa. É verdade. E justamente por isso e por muito mais, né, por outras coisas também que o senhor acabou de falar, mas existem evidentemente outras implicações, que o empresário ele deve procurar sim o profissional da advocacia, um escritório que o represente, mas mais do que isso, procurar um escritório de confiança, doutor. Sem dúvida alguma. A principal questão é esse empresário, essa pessoa, ter o seu advogado de confiança. Isso é muito importante, porque podemos dizer que é como se fosse uma relação com o médico. Você procura o médico de sua confiança e o advogado assim também deve ser, porque é ele que vai poder te orientar de uma forma correta o que se pode e o que não se pode fazer. Doutor, apesar de não ser, né, uma novidade, uma inovação nenhuma o exercício da advocacia preventiva empresarial, o que eu te coloco é o seguinte: nós podemos assim afirmar, né, com clareza que principalmente o pessoal do nível empresarial que está realmente mais antenado com a globalização, com tudo que vem modificando, né, o que a gente vem sofrendo aí em nível de atualização, de modernização, que a tendência da prestação do serviço consultivo, ela é uma tendência crescente? Sem dúvida. Sem dúvida que é uma tendência crescente, não só nesse nível de empresário, mas em todos eles hoje. Hoje nós percebemos que muitas empresas que estão começando já buscam esse tipo de assessoramento. E isso é muito importante. Por que eu entendo que é importante? Porque o passivo trabalhista é um passivo que, na teoria, ele é inexistente, você não consegue enxergar. É diferente, por exemplo, de uma dívida que você possa ter de cobrança, comprar. Sim. Porque se você comprar uma determinada mercadoria, você não paga, você já sabe que você deve um valor X. Enquanto que na Justiça do Trabalho, muitas vezes você não tem essa noção, porque você pode acabar achando que está pagando de uma forma correta e sem maldade alguma, sem qualquer intenção, esse pagamento está sendo recolhido a menor ou de forma errada. Então, com isso vai fazer com que você não saiba disso e ele só vai aparecer numa futura ação trabalhista ou numa fiscalização do Ministério do Trabalho, onde ele vai detectar aquele problema. Doutor,
Doutor, será, assim, de uma maneira ampla, será que o empresário brasileiro, né, de uma maneira geral, né, nós não estamos falando aqui dos nossos conhecidos, evidentemente, mas o senhor acha que de uma maneira geral ele dá realmente pouca atenção para o passivo trabalhista dele? Eu acho que sim. Infelizmente, eu concordo com o seu posicionamento, com a sua colocação, de que a relação de trabalho, a relação de empregado e empregador, ela fica num segundo plano. O empresário hoje ele busca outras formas de poder fazer de produzir do seu dia a dia, e acaba deixando um pouco de lado. Mas isso ele vai um pouco contrário do que eu falei anteriormente, no sentido de que eles estão hoje buscando essa assessoria. Por quê? Porque eles estão começando a enxergar o problema existente. Ainda mais agora, nos últimos tempos, com a questão da reforma trabalhista, que veio à tona, que foi muito divulgada, muita mídia em cima disso. Então eles começaram a perceber e verificar que isso é importante, que precisa realmente cuidar disso, porque senão ela pode, infelizmente, levar uma empresa à falência. Mas o que eu posso garantir é que aquelas empresas com o seu advogado de confiança, com o seu escritório de confiança, adotando esse sistema de consulta, de prevenção, de atuação dentro da empresa, o resultado é extremamente positivo. Vai trazer grandes resultados para a empresa e benefício econômico para ela, que hoje eles muitas vezes não conseguem enxergar. Doutor, fazer um pouquinho o papel aqui do advogado do diabo, né? A gente fala no outro viés aqui do ponto de vista do profissional, né, que vai prestar esse importantíssimo serviço na esfera trabalhista empresarial. Quais são as principais dificuldades, vamos dizer assim, se a gente for aí pontuar pelo menos umas 3, que são encontradas na hora de desenvolver a atividade, doutor? Por exemplo, o que é clássico, o que é muito comum acontecer, é uma condenação de pagamento em diferenças de horas extras. Por que diferenças de horas extras? Muitas vezes o empresário, o seu departamento pessoal, o seu RH, mas eu paguei as horas extras, paguei tudo certinho, por que eu estou tendo que pagar diferenças de horas extras? Porque o que acontece? Por algum problema de sistema ou por alguma falha na leitura disso, as horas extras lançadas no cartão, no Olerite e pagas no Olerite não corresponde à realidade. Então você é condenado a pagar diferenças de horas extras e não horas extras em si, quando é aquela empresa que nunca pagou hora extra. Então esse é um exemplo muito claro. Um outro exemplo que a gente pode citar, pode mencionar, é a questão do banco de horas. Certo. Embora tenha havido algumas alterações agora com a reforma trabalhista, mas a questão da elaboração, a forma de você fazer o banco de horas, o acordo de compensação de horas de jornada, isso tudo pode vir a trazer um problema, porque você faz achando que está protegido por aquilo e na verdade você está desprotegido, porque a realidade está um pouco diferente ou totalmente diferente do que está no papel. Doutor Ricardo, uma coisa que evidentemente que é corriqueira sim na Justiça do Trabalho é a celebração de acordos, né? Agora, é justamente um dado que precisa ser observado, é que os acordos que vão ser firmados agora na égide da reforma trabalhista, eles têm um perfil um pouco diverso de antigamente. Sim. Na verdade, existem duas formas de acordo. Existe aquele acordo que é feito dentro de um processo judicial já, no momento da interposição de uma ação própria do empregado do ex-empregado contra seu ex-patrão, a sua ex-empresa,
E ali na hora da audiência você faz um acordo ou após isso, após a instrução do processo, após uma condenação, em fase de execução ou em qualquer outra fase. O que a reforma trabalhista trouxe de novidade e que é permitido agora é o que nós chamamos de um acordo extrajudicial, que é aquele acordo em que ele é celebrado pelas partes fora da justiça, tá? De comum acordo entre o trabalhador, o ex-trabalhador e o seu ex-patrão, a sua ex-empresa. Eles chegam a um denominador comum e cada um com o seu advogado já estipulam, já colocam no papel aquele acordo. A forma, o valor a ser pago, a que título representa aquele acordo, ele é distribuído na justiça, é marcado uma audiência de homologação daquele acordo, onde cada um vai com o seu advogado. Isso é muito importante. Importantíssimo. Não pode ser advogado único, cada parte tem que estar representada pelo seu advogado de confiança. E aí vai naquele dia designado, naquela audiência designado, ali é ratificado o acordo e homologado. Certo. E daí ele cria-se um título executivo caso não seja cumprido e não seja pago aquele acordo. Ok, muito legal. Crepúsculo do nosso programa, do nosso ADVJus TV. E o que tem melhor no crepúsculo que um vinho, hein? Gosto muito. Momento divino, confira. Vinho Gaspari Vale da Pedra Sirac 2018. É um vinho tinto de cor vermelho rubi. O olfato com aromas de frutas vermelhas, especiarias e café. Seu paladar é agradável, de corpo médio, com acidez viva e taninos macios. Uva Sirac, produzido por Vinícola Gaspari, Espírito Santo do Pinhal. Harmonização carnes vermelhas e queijos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Vinho é tudo de bom. Aprecie com moderação. Chegamos no fim de mais um ADVJus TV. Te agradeço imensamente a companhia de sempre. ADVJus, estou ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Fico por aqui e volto breve com um programa inédito. Forte abraço, até o próximo.